Um levantamento recente da Organização Mundial da Saúde revelou que as mortes em decorrência do câncer de mama em todo o mundo devem crescer 68% nos próximos 25 anos. E essa pesquisa ainda indica que entre as brasileiras, essa mortalidade deve crescer ainda mais, 73,4%. Para a gente entender melhor esses dados, a gente conversa agora com a doutora Fabiana Macdisse. Ela é oncologista e líder do Centro de Referência em Tumores de Mama do AC Camargo Cancer Center. Doutora, muito boa tarde para você. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite para essa conversa. Obrigada, Renata. É um prazer estar aqui para informar coisas que são tão importantes para nós e, como vocês podem ver, os números são sempre crescentes. A gente precisa descobrir uma forma de reduzi-los. Com certeza, doutora. Eu quero te ouvir sobre tratamento, sobre os tipos da doença, sobre prevenção também, principalmente. Mas antes eu queria falar com você justamente sobre esses números. A gente viu números muito expressivos indicando um aumento do número de casos, um aumento do número de mortes e ainda aqui puxando para o Brasil números que ultrapassam a média global. O que pode estar provocando, impulsionando uma projeção negativa como essa? Os números acabam crescendo, Renata, porque nós mulheres somos aquelas pessoas que, pelo fato de sermos mulheres, estarmos envelhecendo todos os dias, temos um risco maior para desenvolvimento da doença. Nós mulheres temos cuidado mais da saúde, temos vivido cada vez mais, o que significa que nós também temos mais chance de, envelhecendo, termos mais risco para câncer de mama. Então, os números crescentes em relação à incidência, ele não é tão assustador, porque a população tem crescido e nós estamos envelhecendo. No entanto, o que assusta e que nós devemos ir contra é o número crescente de mortalidade. Então, fazer diagnóstico precoce, conseguir fazer diagnósticos adequados e tratamentos adequados, ou seja, melhorar o acesso da população a ter um diagnóstico cada vez de um tumor menor e fazer um tratamento adequado, isso é o que resolve toda essa situação. E claro, quando nós falamos em relação à incidência, então, além do fato de nós sermos mulheres, estarmos envelhecendo todos os dias, existem muitos hábitos que, se todas as mulheres conhecessem que podem aumentar esse risco para câncer de mama, seria muito bem-vindo para que essas mulheres pudessem se cuidar mais. Então, nesse estudo que você acabou de comentar, dessa previsão do IARC em relação a esse aumento de incidência e de mortalidade, está entre eles a identificação de que países de primeiro mundo, ou seja, aqueles países onde existe maior ganho, né, que as pessoas ganham mais, essas pessoas têm um aumento de etilismo, ou seja, elas bebem mais, e elas são mais sedentárias e provavelmente têm mais acesso a alimentos processados, ultraprocessados. Então, todas essas mudanças, elas interferem diretamente no risco para câncer. Então, a preocupação, claro, nós temos que ter cada vez mais diagnósticos precoces, ou seja, aumento de incidência. É claro que nós gostaríamos que reduzisse a incidência, mas o fato de nós sabermos que as populações estão envelhecendo já nos gera esse aumento gradual de risco para câncer de mama. É o câncer mais frequente entre as mulheres, sem dúvida alguma. O que nós não podemos aceitar é que essa mortalidade seja crescente. E se nós conseguirmos, como a própria Organização Mundial da Saúde, como esse próprio documento que foi referido, né, por você agora, se nós conseguirmos reduzir a disparidade em relação a diagnóstico, então fizermos o diagnóstico cada vez mais precoce, se nós conseguirmos reduzir o tempo para esse diagnóstico, ou seja, aquela paciente que sente já um nódulo na mama, que seja ofertado para essa paciente uma biópsia o quanto antes, e para que aquela paciente que tenha o diagnóstico, para que seja oferecido o melhor tratamento, isso já ajudaria muito nesse impacto de redução de mortalidade por câncer de mama. Doutora, os números mostram uma tendência, mas é uma tendência que pode ser revertida, né? Você estava falando aí da relação com o álcool. Que outros hábitos, outros comportamentos que têm uma relação, que já se sabe que tem uma relação
direta ou indireta com o surgimento dos casos de câncer de mama? O que nós sabemos, e talvez seja algo que as mulheres não tenham ouvido muitas vezes, né? Apesar de nós médicos sempre ficarmos ali falando da necessidade do exercício físico, mas o sedentarismo e a obesidade têm vindo como grandes vilões em relação ao aumento de risco, não só para risco de câncer de mama, mas risco de uma série de outros tipos de câncer. Então, a redução do sedentarismo. E hoje a gente sabe, cada vez mais os trajetos são feitos de carro, até por conta das matérias anteriores aqui à nossa, né? A questão de saúde, de cuidado com por onde você vai, você acaba indo mais de carro do que caminhando. Então, nós temos um crescente aumento de sedentarismo nas mulheres, na população em geral, mas principalmente nas mulheres, a obesidade também aumentando bastante. Então, todos esses fatores, eles acabam interferindo. Então, a qualidade também dos alimentos. Então, não somente o quanto se come, mas o que se come. Então, existem uma série de sugestões. Então, aquela questão de voltar a comer alimentos mais naturais, alimentos que sejam mais, como a gente brinca, alimentos de Deus, né? Assim, sem esse excesso de ultraprocessados. A redução, então, de obesidade, porque isso vem como uma crescente causa de incidência de câncer de todos os tipos, principalmente os mais frequentes, são câncer de mama, câncer de intestino, esses tumores, eles são relacionados a isso. Isso é muito interessante, né, doutora? Porque a gente está falando aqui de câncer de mama, mas quando a gente vai falar de alimentação saudável, de prática de exercícios físicos, a gente está falando de prevenção de uma série de doenças, né? Agora, puxando para dentro da explicação que você estava trazendo para a gente ouviu muito falar, principalmente com relação ao câncer de mama, do peso que tem um componente genético. Qual que é o peso de fato que isso tem? Uma pessoa que tem um histórico familiar, tem casos na família de câncer de mama, ela tem quanto a mais de chance de desenvolver a doença? Renata, eu adorei a sua pergunta, porque é muito frequente uma paciente chegar ao consultório e dizer: doutor, eu não preciso me preocupar em relação a câncer de mama porque eu não tenho ninguém na família com câncer. E tá aí o grande erro. Ter algum parente, principalmente parentes de primeiro grau com câncer de mama ou mesmo outro tipo de câncer, mas principalmente aqui a gente está falando sobre câncer de mama, eleva o risco para que essa pessoa venha a ter um câncer. No entanto, 85% das vezes as mulheres têm câncer de mama porque são mulheres que estão envelhecendo todos os dias e não necessariamente esse risco herdado. Então, a menor quantidade, e a gente tem esse dado, em torno aí de 10% a no máximo 15% dos casos de câncer de mama são relacionados a algum tipo de herança. Então, aquela mulher que está nos assistindo e que diz assim: não, eu estou tranquila, porque afinal de contas eu não tenho ninguém com câncer na minha família, não funciona assim. Se você é mulher, está envelhecendo todos os dias, e até mesmo se você é homem, e principalmente o homem, aí esse sim, tem um fator a mais em relação à questão hereditária. Então, famílias com câncer de mama, principalmente aquelas famílias com câncer de mama em idades mais precoces, têm um risco maior, claro, em relação aos seus familiares. Mas, no geral, Renata, é super importante que as mulheres, ou que as pessoas, né, que aqui em especial câncer de mama, as mulheres sem história familiar, que não se eximam do risco. O fato de elas serem mulheres, estarem envelhecendo todos os dias, é o que aumenta o risco. Portanto, faça seus exames rotineiramente. Se você tiver acesso, faça seus exames anualmente. Então, uma mamografia a partir dos 40 anos, anualmente. Cuide da sua alimentação, escolha alimentos que sejam mais saudáveis. Cuide do peso. Esse peso em excesso, a gordura, essa gordurinha que fica a mais, essa gordurinha a mais, ela produz hormônios. E esses hormônios, ao longo da vida, também aumentam o risco de câncer de mama, assim como aumentam o risco para vários outros tipos de câncer. Faça seus exercícios. Não beba, não existe dose de segurança para bebida alcoólica. No entanto, puxa, doutora, vai ter uma festa, né, um evento social, e vamos combinar, não tem evento social todo dia. Então, tem um evento social, faça um uso
sabe, aquele uso pequeno ali, porque não existe uma dose de segurança relacionada a câncer de mama. Cuide da sua saúde. E, claro, saiba como é a história da sua família. Porque se você, por acaso, fizer parte desses 10 a 15% de um risco de câncer hereditário, você também tem como se cuidar a mais do que a população geral. Porque se você tem uma pessoa na sua família que teve câncer mais jovem, talvez você tenha, de fato, que começar a fazer os seus exames de forma antecipada. É um convite para se cuidar ainda mais, né, doutora? Sempre que quando a gente Com ouve certeza. algum caso relacionando pessoas famosas, isso acaba chamando a atenção das pessoas, gerando mais informação ou acaba gerando também um pouco de desinformação. Eu me lembro que alguns anos atrás, esse assunto sobre o componente familiar genético do câncer de mama foi muito discutido por conta da atriz Angelina Jolie, que fez a retirada total da mama porque ela tinha um histórico familiar muito forte para a doença. Queria te perguntar a respeito disso. Há algum caso, algum histórico familiar que indique um procedimento como esse de retirada das mamas como uma prevenção da doença? E essa retirada total das mamas, ela zera a chance daquela pessoa desenvolver um câncer de mama? Renata, super importante esse tema e, é claro, eu vou ser muito sincera, eu sou cirurgiã, então eu sou cirurgiã oncológica, sou mastologista e sou eu que faço as cirurgias quando eu preciso, quando eu faço um diagnóstico de câncer, quando alguém chega em mim com esse desejo ou até com a indicação precisa de se fazer uma cirurgia que nós chamamos de cirurgia redutora de risco. É claro que quando existe alguém famoso com um diagnóstico, isso torna público o tema, porque falar sobre câncer hoje é um pouco menos tabu, mas ainda não costuma ser conversa ou papo de almoço de domingo. Então, entre as famílias ou entre mesmo os amigos, é claro que as minhas amigas, pelo fato de eu ser mastologista, elas conversam comigo sobre câncer de mama, mas normalmente entre amigas é difícil você ter um assunto, a não ser que tenha alguém que tenha feito o diagnóstico. Então, uma pessoa pública, quando vem à tona e diz: eu tenho um risco hereditário, ou eu tive um câncer, ela leva luz àquele tema. Então, nós não ficamos felizes por ela, mas nós agradecemos muito, como profissionais da saúde, a essa exposição, porque isso gera uma informação em cascata para muito mais gente do que nós somos capazes de fazer esse cascateamento pessoa a pessoa. Isso que a gente está fazendo aqui, por exemplo, é extremamente importante. Então, para algumas pessoas que têm um risco muito elevado, ou seja, nasceram com uma mutação, um errinho no DNA, que já gera um risco a mais em relação a ter câncer de mama, esta pessoa sim pode ter a indicação de fazer uma cirurgia redutora de risco. Mas veja bem, quem tem câncer de mama tem câncer no órgão. Quem tem um risco hereditário, ela tem um gene que geralmente gera risco para mais de um câncer. Então, uma pessoa que tenha, como a Angelina Jolie, um aumento de risco, ela pode ter a necessidade ou o desejo de fazer uma cirurgia redutora de risco e naquele órgão ela vai reduzir muito o risco de ter um câncer, porque afinal de contas ela retirou o órgão. Mas ainda assim, esse risco ele não inexiste, porque nós não deixamos essa parede torácica totalmente retirada. A cirurgia ela é feita como se descascando a mama por dentro e às vezes fica assim, que a cirurgia seja perfeita, um risco ali, né, um tecido que fica sobrando ali naquela região. Tanto é que nós continuamos a controlar, examinar, fazendo exames, inclusive às vezes de imagem, em pacientes que fazem esse tipo de cirurgia. E uma paciente que tenha um risco hereditário, geralmente um gene, vários órgãos. Então, ela pode ter um risco para câncer de mama, mas uma paciente que tenha risco de um BRCA positivo, ela pode ter aumento de risco para câncer de ovário. Então, também uma cirurgia de retirada desses ovários pode ser realizada em algum momento. Ela pode ter risco para câncer de pâncreas, mas ninguém vai tirar profilaticamente o pâncreas dela. Então, ela precisa de um exame de mais rotina
para poder cuidar. Então, esse é um tema que eu amo, porque gera conhecimento, né? Tem muita gente que diz, puxa, doutor, eu não quero fazer um teste genético, porque se eu encontrar alguma coisa, como é que eu vou lidar com isso? Mas eu costumo dizer que a informação nos abre os olhos e nos gera oportunidades de fazer um diagnóstico antecipadamente, de conhecer qual é o nosso risco e nos cuidar mais do que a população normal, porque se o nosso risco é maior, também faz parte, é minha corresponsabilidade cuidar melhor de mim, já que eu nasci com um risco maior. Então, eu sempre vejo no teste genético, nessa testagem genética, uma possibilidade de gerar vida, ao invés de medo ou ansiedade nas pacientes. Mas tudo isso precisa de muita conversa e não é a maioria dos casos. Doutora, a gente sabe que o ideal mesmo é que o diagnóstico seja feito o quanto antes. Então, por isso, o ideal é que ele seja feito antes que os sintomas apareçam, né? Mas quais que são os sinais, em que mudanças nas mamas as mulheres devem se atentar? E eu aproveito para te perguntar uma dúvida minha, porque a gente ouvia muito até um tempo atrás, via muitas campanhas, né, estimulando que as mulheres fizessem o autoexame para identificar possíveis carocinhos ou alguma irregularidade nas mamas. Eu não vejo tanto essas campanhas acontecendo mais. Tem um motivo para que isso não seja mais estimulado? Isso estava confundindo ou passando para as mulheres, talvez, a sensação de que aquele autotoque substituiria, por exemplo, um exame, uma mamografia, por exemplo? Mamografia. Você tem toda a razão, Renata. Foi exatamente por esse motivo que todas as sociedades começaram a diminuir um pouco esse olhar da questão do que se chama de autoexame. Eu não gosto muito do nome autoexame, nós tentamos mudar isso para um autoconhecimento. Então, é super importante que a mulher conheça o próprio corpo, porque, claro, se ela não estiver naquele grupo onde ela consegue fazer um diagnóstico bem antecipado. Então, o ideal, a mulher que não tem sintoma, a partir dos 40 anos, uma mamografia por ano é capaz de fazer diagnóstico e reduzir em quase 25% a mortalidade por câncer nesse grupo, ok? Só que se por um acaso essa mulher não tem 40 anos, ela não tem risco de ter câncer? Ela tem risco de ter câncer. Inclusive, no Brasil, nós temos uma quantidade grande de mulheres com câncer de mama antes dos 40 anos. Ou mesmo mulheres que, de repente, esqueceram de fazer a mamografia, não tiveram acesso, elas não vai ser importante conhecer as próprias mamas? Sim, vai ser importante. Então, o que faz diagnóstico precoce é mamografia. Mas o autoconhecimento, ou o que a gente chama de autoexame, a mulher conhecer a própria mama, leva a paciente, a mulher, para o médico, para que o médico consiga ter acesso a ela e, examinando, identificar, puxa, de fato existe um risco aqui, então vamos direcionar, vamos fazer uma biópsia e vamos começar um tratamento em caso de câncer. Sinais de alerta. Modificações da mama. Então, você tem os dois mamilos para fora, de repente um mamilo começa a afundar. Você tem a mama lisinha, bonitinha, mas de repente você começa a perceber um inchaço só em um ponto daquela mama. Você começa a acordar de manhã e percebe que o lençol está sujo, ou que o sutiã sujou, está com um sanguinho, ou mesmo um líquido claro, mas de um lado só. Você começa a perceber a sua mama diferente. Você se olha no espelho e de repente uma mama está maior que a outra, ou até que ela parece uma casca de laranja. Sabe quando a gente tem aquela celulite que fica a pele, que fica parecendo uma casquinha de laranja, faz uns buraquinhos? Então, de repente, essa mulher começa a perceber uma das mamas com esse aspecto. Ou ela percebe um caroço embaixo do braço, que está difícil baixar. Né? Não porque ela acabou de tomar uma vacina e teve uma reação, ou porque ela machucou a unha fazendo a mão e teve lá uma íngua. Não, alguma coisa que ela não percebe que ela tenha feito de nada diferente e apareceu com uma bolinha embaixo do braço. Então, esses são os sinais de alerta que podem levar a mulher. Melhor exame para diagnóstico precoce? Mamografia. Mas autoconhecimento, ou o antigo autoexame, ajuda o médico nesse momento de diagnóstico para pacientes com menos de 40 anos, que ainda não entram nessa rotina de mamografias anuais, ou
pacientes entre um exame e outro que porventura tenham alguma alteração, e ajuda, de fato, ou a ir à busca de um diagnóstico ou descartar também um diagnóstico de câncer. Não são todas as pacientes que têm sinal de alerta que, de fato, tenham câncer. Doutora, só antes da gente se despedir, a gente está falando aqui de uma possibilidade de um aumento do número de casos, aumento do número de mortes, em um momento em que justamente o tratamento evoluiu muito, né? A gente tem que reforçar aqui que é preciso tomar cuidado, se atentar aos sinais, ter o diagnóstico precoce é muito importante, mas que o câncer não é uma sentença, né? Tem um tratamento que já evoluiu bastante, inclusive tratamentos, né? Porque são tipos diferentes da doença, pessoas diferentes. Queria que você falasse um pouco disso para a gente. Como que é feito o tratamento ou como são feitos os tratamentos para o câncer de mama hoje? Renata, você está perfeita. Assim, são vários tipos de doença. Você sabe tudo. Não existe um tipo Nós só mulheres de temos câncer que de saber, mama, né? É informação Temos que essencial, saber. né? Adorei. Exatamente. Porque afinal é conosco, né? É com a gente. Então, nós precisamos saber. Perfeito. E fique claro isso para todas as mulheres que estiverem assistindo, porque isso é super importante e salva vidas. O diagnóstico, ele realmente tem... Ele precisa ser estabelecido de acordo com cada tipo de câncer. Então, eu costumo explicar como se fossem... Você cuida de flores diferentes de um jardim, de formas diferentes. Se você colocar água em uma que não precisa tanta água, você mata ela afogada. Então, você tem que saber exatamente qual é o tipo de câncer, qual é o tipo de flor daquele jardim para que você trate dela da melhor forma. E sim, os tratamentos evoluíram muito. Nós temos mesmo aqueles tipos de câncer que eram considerados mais mortais, nós temos hoje tratamentos que são muito mais curativos, e mesmo para as pacientes que já se encontram num momento onde a cura pode não acontecer, essas doenças, por conta dos tratamentos, elas podem se cronificar, ou seja, nós conseguimos cuidar das nossas pacientes, elas conseguem viver anos, ver os netos crescendo, ver os filhos e fazerem tantas coisas, apesar do diagnóstico da doença, e isso é maravilhoso, porque a gente não está dizendo aqui que uma vez com o diagnóstico de câncer realmente existe morte. Mas é super importante que esse diagnóstico seja correto. Então, o anátomo patológico, que é aquele resultado de câncer, ele não pode ser só câncer de mama. Você tem que saber qual é o tipo de câncer que você tem, quais são as características, o que ao que responde aquele tipo de tumor, para que o médico, então, né, o médico precisa saber isso, e você também, porque todo tratamento que você tiver sendo submetida, ele vai ser por conta desse subtipo específico. Então, não basta ter um câncer de mama, tem qual tipo de câncer de mama? Ele responde ao hormônio? Qual a localização? Em que fase que ele está? Então, isso é super importante. E para cada mulher, para cada tipo de câncer, isso nós chamamos de tratamento personalizado, nós vamos oferecer um tipo de tratamento específico, onde normalmente existe a necessidade de uma cirurgia, que é o que eu faço, então eu sou a cirurgiã, de um tratamento que pode ser medicamentoso por boca, ou uma quimioterapia, ou uma imunoterapia, um tratamento que seja subcutâneo, que são os medicamentos que o oncologista clínico que prescreve. Nós temos a radioterapia, que é um aparelho que parece uma máquina de raio-x, né? Como se fosse um exame que você vai fazer um raio-x, mas é uma máquina de radioterapia para fazer também o controle local. Nós temos hoje imunoterapia para pacientes com câncer triplo negativo, nós temos terapia-alvo para pacientes com tumor HER2 positivo, que é uma proteína de membrana que gera um tipo de câncer mais agressivo, mas que nós não tínhamos uma droga específica para esse tipo de câncer e hoje nós temos. E em diagnosticando um caso de paciente com tumor metastático, ou mesmo que essa paciente evolua para um câncer metastático, nós temos inúmeras possibilidades de tratamento para essas pacientes. Eu acho que hoje nós estamos envelhecendo bem, envelhecendo melhor. Nós não temos mais, né, aquela mulher que aos 50 anos está
em casa, como eu brinco com as minhas pacientes, nós não estamos mais com 50 anos tricotando para netinho em casa. Não que tricotar para netinho seja ruim, deve ser delicioso. Espero ter os meus netos para tricotar para eles, mas hoje, aos 52 anos, eu estou em franca atividade de trabalho. Assim como grande parte das nossas pacientes, visto que 51% das mulheres estão sendo responsáveis por todo o cuidado do lar no Brasil. Então, isso é super importante, que essas mulheres se sintam bem, que elas saibam o que está acontecendo com elas, que elas tenham direito de escolha, que elas saibam exatamente tudo o que pode acontecer. E a informação é a base de tudo isso. É isso, doutora. Olha, foi maravilhoso e muito importante poder te ouvir, aprender com você. Como você disse, a informação cura, né? É muito importante que a gente entenda o nosso corpo, seja sempre atenta ali para qualquer anormalidade, porque se a gente descobre antes, a gente consegue reagir e aí as chances de cura aumentam muito, né? Obrigada mais uma vez, doutora, pela sua participação. Ótima tarde para você. Muito obrigada. Muito obrigada a vocês pela oportunidade. Até mais. Tchau, tchau.